Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos olhar a questão 103 da prova do PAS 3 de 2018. Então, olha só o que a gente tem aqui. Questão 103. Ao final de uma reação de esterificação de ácidos graxos, o biodiesel pode ser separado a partir da porção formada e do álcool remanescente. A partir da água formada e do álcool remanescente. Por decantação, porque moléculas orgânicas com uma larga porção apolar, como é o caso dos ésteres de ácido graxo, são muito pouco miscíveis em solventes altamente polares. Então vamos revisar algumas coisas aqui. Reação de esterificação é aquela reação que vai formar um éster. Se você olhar aqui atrás, dá um exemplo disso, né? Você tem o ácido oleico, que é um ácido graxo. O ácido graxo, né? Ele vai ser um ácido carboxílico de cadeia longa. Vai estar reagindo com o metanol, que é um álcool, e vai estar formando o oleato de metila, que é um éster. Então, por isso que é esterificação, porque há a formação de um éster. E também tem a formação da água, ok? Então, tá. O biodiesel pode ser separado, então, porque essa reação aqui, né, só voltando aqui atrás, está falando de um biodiesel. O biodiesel, então, é formado ao longo da esterificação do... Aliás, é isso mesmo. Vai ser uma mistura. Então, o biodiesel é uma mistura de ésteres de ácidos graxos, ácido carboxílico de cadeia longa, pode ser produzido por meio da esterificação de ácidos graxos. Então, no caso aqui, o oleato de metil seria o biodiesel formado. Assim, um dos exemplos, né, no caso, que se trata de uma mistura de ésteres. Né? No caso aqui, ele está usando como exemplo o ácido oleico. Então, o éster dele ali seria um dos compostos presentes no biodiesel. Ok? Então, o biodiesel pode ser separado. O biodiesel pode ser separado a partir da água formada e do álcool remanescente, por decantação. Decantação, né? Então, se você se lembrar, por exemplo, lá do matéria do primeiro ano do ensino médio, né? A decantação, né? Você teria duas formas. Você tem aquela que você tem um sólido e um líquido, que aí você tem, por exemplo, sei lá, terra e água misturados ali, né? Se você deixar o sistema em repouso, a partir de um determinado momento, a terra se acumula na parte de baixo e porque ela é mais densa, correto? E em cima você tem a água. Ok? Isso é uma forma de decantação, né? No caso, quando você está falando de compostos orgânicos, né? Quando você tem essa síntese de produtos orgânicos, eles utilizam um funil chamado de funil de decantação, que ele tem mais ou menos o seguinte formato. Que aqui tem do lado tem uma torneira. E aí o que acontece? Você teria dois líquidos ali que são imiscíveis. Imiscíveis significa que não é solúvel, que eles são insolúveis um no outro. Então, dois líquidos imiscíveis, eles são insolúveis um no outro. Agora, quando a gente fala que algo é miscível em outro, quer dizer que ele é solúvel em alguma coisa, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, como se trata de uma reação orgânica, né, que vai formar ali dois líquidos, né? Então você vai ter uma fase que a gente chama de fase orgânica e uma fase que seria uma fase aquosa, certo? Então você teria essas duas fases separadas ali no funil. Você teria a parte de baixo aqui, que seria, no caso aqui, né, seria a água. A água provavelmente vai ser mais densa, né? E você vai ter a parte de cima que vai estar ali o éster, né? O biodiesel, certo? Como que a gente pode... beleza, estou afirmando isso, mas como é que a gente vai concluir algumas informações aqui a partir do item, do texto do item, né? Então, olha só. Porque moléculas orgânicas com uma larga porção apolar
reparem nesse termo. Como é o caso dos ésteres de ácidos graxos, são muito pouco miscíveis em solventes altamente polares. Então, quem que são esses solventes altamente polares? É justamente o metanol, que é o álcool, que está presente na reação, que estaria sobrando, inclusive, ao final, né? Seria o álcool remanescente, e a água. Eles são polares, né? Então, esses ácidos graxos não seriam solúveis nele. Como é que a gente pode afirmar isso? Olha só, gente, você tem que sempre ter em mente que um hidrocarboneto, né, uma substância orgânica que tem apenas carbono e hidrogênio, você pode assumir que ela é 100% apolar. Então, quando você vai olhar uma molécula muito grande, imagine o seguinte, olha só isso aqui. Se você ignorar essa parte que tem a carboxila, você tem basicamente carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio. Basicamente não, só tem carbono e hidrogênio, né? Então, você consegue afirmar que essa parte aqui ela é altamente apolar, certo? Então, o composto como um todo, ele vai ser apolar, certo? Porque ele tem a parte da cadeia desse éster que é apolar é muito grande. Lembrando que isso daqui na verdade, o ácido graxo, né? O ácido oleico. Então, o éster ele teria que mudar aqui. Então, no lugar desse hidrogênio, você teria um CH3. Ok? E ainda assim, então, olha só, percebam que aqui você tinha o OH, né? Então, poderia se falar numa ligação de hidrogênio ali, numa ligação hidrogênio ou ponte de hidrogênio, né? Embora cabe destacar que o termo oficial é ligação de hidrogênio, ok? Ponte de hidrogênio ainda é utilizado, mas muitas vezes no contexto da biologia. A gente vai encontrar alguns livros de biologia ainda que trazem esse termo. Ok. Então, olha só, a parte polar ela é muito pequena se comparada à parte apolar. Então, a gente pode assumir que pode inferir, né, que o éster do ácido oleico ele vai ser pouco miscível em água, em solvente polar, porque a parte apolar dele é muito grande, ok? Então, vamos voltar ao item aqui. Então, como é que funcionaria a decantação? Você usaria o funil de decantação, aí a água vai escorrer, a fase aquosa, melhor dizendo, né? Fase aquosa, que ali vai conter também não só a água, mas como também o metanol, vai escorrer. E aí, quando ela terminar de escorrer, você vai lá e fecha a torneira. E aí você tirou a fase aquosa, está em um outro recipiente, e o éster vai ficar retido ali no funil de decantação. Então é possível separar? É, porque de fato o éster formado ele vai ser pouco solúvel em água, pelos motivos que a gente já olhou aqui ao analisar a estrutura. Então o item está correto, não é isso? Ao final de uma reação de esterificação de ácidos graxos, o biodiesel pode ser separado a partir da água formada e do álcool remanescente por decantação. Correto, pode sim, porque moléculas orgânicas com a larga porção apolar, como é o caso dos ésteres de ácidos graxos, são muito pouco miscíveis em solventes altamente polares. Então, está correto esse item, tudo bem? Então é isso aí, gente. Espero ter ajudado. Até a próxima.